Capítulo 6. Eu e minha irmã vínhamos descendo pela longa via que leva do aeroporto aos bairros residenciais da cidade. As notícias no rádio do táxi eram inacreditáveis. A lei da privatização das praias e das praças, conhecida como Lei PPP, que a corja dos políticos intocados no Congresso Nacional havia aprovado, desconsiderando a desautorização que as denúncias de uma corrupção pandêmica infligiam a eles, receberia essa semana a apreciação da Corte Maior do país quanto à sua constitucionalidade. As chances de aprovação eram enormes. Pela famigerada proposta de iniciativa do governo, a administração do nosso litoral e das nossas áreas comuns urbanas seria entregue à exploração comercial da iniciativa privada. Os autores dessa manobra do demônio sustentavam que o povo seria beneficiado, uma vez que as empresas responsáveis teriam que manter os locais limpos, renovados e vigiados, que o novo modelo criaria muitos empregos e geraria receita para os cofres do Estado. Houve uma autêntica indignação por parte dos mais pobres, enquanto os quase ricos, os que se pensam ricos, os que se acreditam que ficarão ricos em breve e os efetivamente ricos apoiaram a iniciativa com brados de louvor, vislumbrando as benesses da seleção econômica desnatural que os beneficiará. Era inacreditável que bandidos já denunciados pela justiça ainda se julgassem no direito de legislar. O caminho que leva para dentro da cidade é ladeado por uma ocupação urbana que não teve planejamento algum. Os desfavorecidos aí se amontoam em casas que já foram de madeira e hoje são de tijolo. As de construção mais recente não têm o reboco por fora nem por dentro, mas outras, que já estão na família há algumas gerações, são finalizadas, têm até varanda. Água, luz e gás são controlados pela máfia local. O esgoto corre a céu aberto onde antes era um riacho. A lei é a do mais forte. O Estado está praticamente ausente, apesar de haver escolas públicas e postos de saúde ali forçados por alguns governadores de esquerda ou demagogos de direita. Mas as aulas oferecidas são deficientes, apesar do esforço valente de professores abnegados. Os médicos pouco podem fazer por conta da precariedade das instalações, dos equipamentos e da falta de remédios. A polícia é sócia do bandido no negócio da droga. O número de habitantes é impreciso, mas são centenas de milhares. A maioria é gente honesta e trabalhadora que não tem condições de morar em um lugar melhor. A favela brasileira é uma imoralidade e a sua permanência é a prova de que o país nunca pertenceu ao seu povo. Mas eu não pensava em nada disso. Após as novidades da política que o rádio havia vomitado, a minha mente se voltou para assuntos menos repugnantes. Eu havia realmente gostado do segundo capítulo do livro do Senhor, por favor, me leia, e era lembrando dele que eu olhava a favela passar. O motorista do táxi freou bruscamente. O trânsito estava parado à nossa frente. As pessoas deixavam os carros e corriam em nossa direção como se tentassem escapar de um tsunami. O mundo passou a se mover lentamente. Por trás da gente que fugia, levantou-se uma vaga de jovens armados. Vinham seminus, com a mola da agressividade comprimida a toda força. Roubavam o que podiam, empurravam, chutavam, gritavam, subiam nos carros, ameaçavam matar. Meu instinto de mais velha me fez abraçar minha irmã, como se o meu corpo pudesse oferecer alguma proteção a ela. Pensei em correr, mas a onda já se agigantava sobre nós. Estouraria na nossa cabeça em questão de segundos. Só nos restava pegar fôlego e nos preparar para o sufoco. As notícias desse tipo de assalto coletivo têm povoado os telejornais do país há tanto tempo e com tanta frequência que, quando nos acontece, parece estar acontecendo pela segunda vez. A vítima julga que sabe o que deve fazer para cumprir o seu papel de assaltada. E a certeza de que o terror será passageiro prepara o espírito para enfrentar a adversidade com grande resiliência. No entanto, o medo de que um tiro não provocado possa vir a causar uma morte inesperada ameaça irromper abruptamente, rasgando a fina película de serenidade que o reveste. O pânico se instalará então, roubando a prudência à vítima calejada.
Sob o domínio do desespero, a reação da pessoa é imprevisível. Ninguém sabe do que é capaz até se sentir ameaçado. O grupo de adolescentes vinha chegando sobre nós. Eu planejava como agir. Pretendia ser razoável, perguntar o nome do menino que me assaltava, olhar para ele com amizade e dizer que eu o compreendia. Pessoas como eu, nascidas entre os mais favorecidos da sociedade, acreditam que a violência começa quando nos atinge. Convém nos esquecer que o tsunami nasce no terremoto que o antecede. Antes de nos alcançar, a violência maltrata duramente a quem nos agride. A primeira vítima não somos nós, são eles, a quem é negado o ingresso na sociedade desde o nascimento. Diante de minhas convicções de esquerda, talvez o meu querido bandidinho me perdoasse por eu ter nascido rica, e em lugar de me assaltar, aceitasse a oferta das minhas joias, do dinheiro, do telefone, como uma espontânea reparação histórica. Mas quando o assustado criminoso desconsiderasse a minha reflexão socialista e ameaçasse a minha irmã mais nova de morte porque eu demorasse em atender à avalanche de ordens que ele me vociferava, e eu visse a sua arma, trêmula na mão, encostada nas têmporas dela, e ela chorasse pelos filhos ainda pequenos que ficariam órfãos de mãe, e ela rogasse pelo bom senso de Deus com o desespero dos incrédulos, nessa hora o meu preconceito gritaria dentro de mim e eu desejaria a morte daquele pobre miserável. E se algum mal eu lhe percebesse na iminência de fazer a minha irmã caçula, eu me atiraria sobre ele e o mataria com os dentes, arrancando com uma mordida o seu coração ainda vivo. Tudo isso se passou dentro de mim enquanto eu esperava para ser assaltada. Mas quando a hora chegou, algo muito diverso aconteceu. Enquanto entregava minha bolsa, eu pensava na inocente história imaginada pelo escritor iletrado, em meu pai, no cume dos Montes Atlas, e visitava minha mãe morta na cama do hospital, tão vivinha para mim ainda. E rapidamente, tudo acabou. Olhei para minha irmã e ela estava salva como eu. O alívio por não ter morrido é tanto que parece uma autêntica felicidade. Nossos amigos assaltantes sumiram, mimetizados sobre a favela. O trânsito logo voltou a fluir. O motorista do nosso táxi comentou que a situação estava ficando cada dia pior. Seguimos lentamente pela avenida arrasada, desviando de carros abandonados. As primeiras sirenes do socorro soavam ainda longe. Assim que o assalto termina, a gente se acostuma de ter acontecido. Comentei com a minha irmã a surpresa que a constatação me causava. Um pouco à frente, o caminho desimpedido permitiu ao táxi alcançar alguma velocidade. O vento entrou pela janela, soprando no nosso rosto uma brisa reconfortante. A vida já ansiava por ceder à atração magnética de sua normalidade quando passamos por um homem encostado à porta de um carro. Ele tinha a mulher ao colo, ensanguentada. Ela não sobreviverá, minha irmã disse com sua certeza de médica, mas mandou o táxi parar e desceu para prestar socorro. Pouco pôde fazer além de constatar o óbito. Deu a notícia ao marido e, em seguida, atendeu aos meus apelos para irmos embora dali. O homem pegou a esposa nos braços, entrou com ela no carro e partiu. Foram como vinham antes. Ele dirigindo, ela sentada no banco do carona. Meus sobrinhos dormiram tarde, eufóricos com o retorno da mãe. Não tínhamos fome, mas a empregada, há tantos anos na casa, insistiu que deveríamos tomar ao menos uma sopa. Meu cunhado berrava a sua impotência. Iriam concluir o processo de imigração para o Canadá, estava decidido. O Brasil havia se tornado um lugar impossível de se viver. Minha irmã concordava, com os olhos vermelhos de tanto chorar sobre o nome de cada filho. Eu pedia que eles tivessem calma, que não tomassem nenhuma decisão precipitada, que era natural estarmos todos abalados, que deveríamos esperar pelos próximos dias, mas as minhas ponderações deram ensejo a uma recorrente discussão sobre a inviabilidade do Brasil. Ela havia se convencido de que o drama social brasileiro não teria solução próxima, e eu mantinha a certeza de que a criatividade do povo encontraria um caminho para o país.
A pequena querela continuou por caminhos já percorridos, cada frase ciente da contestação que enfrentaria, os argumentos ficando cada vez mais sintéticos, a contenda se abreviando, ansiosa por chegar ao seu final já conhecido, no qual eu e minha irmã manteríamos as nossas posições originais. A conversa viciada não dava chance à novidade. Mas então eu avancei por um terreno novo, ao me opor eticamente ao autoexílio da classe média brasileira. Ora, depois de ser beneficiar das desigualdades sociais, pagando preços indecentemente baixos por serviços domésticos, aceitando contratar caríssimos planos de saúde, convocando exércitos de segurança particular, blindando seus automóveis, lutando pelo progresso do indivíduo e não pelo da coletividade, manifestando essa vontade ao votar em partidos que sempre acenaram com a confiabilidade do mercado como grande promotor do desenvolvimento social, apostando, enfim, em construir um país privado, sob o disfarce da liberdade, quer dizer, então, que quando esse macabro projeto fracassa, a solução é fugir para países onde justamente ideias socialistas haviam produzido sociedades mais justas e, portanto, menos violentas? E deixar para trás como herança para os pobres a desordem que promoveram? Era nisso que ela acreditava? Minha irmã se ofendeu e desceu com toda a sua inteligência sobre mim. Ela havia trabalhado desde a faculdade em postos de saúde pública em condições precárias, recebendo salários baixíssimos. Havia pago as suas auxiliares domésticas o melhor que pôde, ajudado no que pôde. Atendia em seu consultório de pediatria os filhos de todas elas sem cobrar nada e, principalmente, havia votado nos partidos de esquerda que eu garantia serem a solução para o Brasil. E ela me desafiava a dizer aonde esses partidos haviam nos levado. Em que mundo eu vivia, protegida pelo meu emprego sueco? Será que eu não compreendia que todas as revoluções socialistas também escravizam os povos e fazem a riqueza da elite administrativa? Escolha o país: China, Rússia, Cuba, Angola, Nicarágua, Moçambique, todos. Ela enumerava. Se o preço da justiça social era a perda total da liberdade, ela preferia dar chance à liberdade de por si mesma encontrar um caminho até a justiça social. Eu dei a ela a resposta dos marxistas, que permanece válida apesar da corrupção dos governos revolucionários. No capitalismo, só existe liberdade para quem pode pagar por ela. Meu cunhado pediu calma, trouxe-nos água e a conversa arrefeceu um pouco. Aproveitando a distensão, voltei ao assunto, mas agora falando mansamente. Eu não negava as dificuldades, mas relativizava o drama argumentando que a violência existe em qualquer lugar. O terrorismo internacional ataca em todo o planeta. Por que haveria ela de se sentir mais segura onde quer que fosse? Mas minha irmã e o marido me acusavam de ingênua, de nutrir sonhos juvenis de esquerda e me pediam que compreendesse que o Brasil não tinha projeto algum de país num horizonte visível, que a desonestidade absoluta do processo político havia destruído qualquer possibilidade de construção pacífica do futuro. Eu não discordava, mas retrucava, apontando o ceticismo como um luxo de quem tem o que perder, que a gente pobre tem sempre esperança, porque esperança é só o que lhes resta. E os fui colocando contra a parede. Então, na opinião deles... me perdi. Na opinião deles, a solução para 200 milhões de brasileiros era abandonar o país? Eles advogavam a diáspora de toda uma nação? Era isso? Encontrar uma solução individual é uma traição. Tive a crueldade de sentenciar. Perguntei se ela e o meu cunhado já não tinham mais amor pelo Brasil. Amor pelo Brasil? Amor pelo Brasil! Eles repetiam, escandalizados. Do que eu estava falando? Existe Brasil? Ou isso aqui não é apenas um aglomerado de gente que por acaso nasceu no mesmo lugar e vive cada um correndo atrás de sua própria fortuna? A conversa foi perdendo o bom senso e acabou por se tornar apenas um amontoado de réplicas desconectadas. Rodávamos nos afogando em um rodamuinho de pobre dialética quando minha irmã, em lugar de sobrepor mais um argumento em defesa de sua causa, me estendeu a mão, pediu que eu não dissesse nada e implorou que eu fosse embora junto com ela. Éramos só nós duas desde sempre e ela não me queria longe por nada nesse mundo, ainda mais depois que a nossa mãe havia morrido.
Confesso que o carinho dela me amorteceu as convicções. A hipótese de abandonar a confusão brasileira e partir para um idílico país estrangeiro cruzou a minha mente, luminosa e breve como um raio. Mas o ideal socialista da juventude havia participado da construção da minha identidade. Sem ele, eu não me reconhecia. Era impossível para mim abdicar de quem eu era. Fui então eu a implorar que ela ficasse e continuássemos a lutar por um país melhor. Ela ouviu com grande tristeza o meu pedido retórico e com tristeza ainda maior me disse: você não tem filhos. Quando teme apenas pela sua própria vida e não pela de uma pessoa por quem você é responsável. Aquela verdade me atingiu como um tiro no peito. Eu, que não sou de chorar, chorei uma lágrima lacônica, mas logo recuei para trás de todas as minhas defesas, soltei os cachorros da privacidade e me calei. Meu cunhado interveio, alertando quanto ao adiantado da hora e ao cansaço, e se ofereceu para me levar em casa. Fui de táxi. Eu não acreditava que minha irmã fosse realmente embora do Brasil e rapidamente me despreocupei daquela conversa. Hipnotizada pela monotonia das gotas de chuva escorrendo pelo vidro da janela do carro, eu não conseguia esquecer o rosto do meu assaltante, tão jovem e tão cheio de ódio. O que teria ele estado a conversar com seus colegas de roubo enquanto eu e minha irmã divergíamos sobre o Brasil? Saberia ele da existência de outros países, outras línguas, outras histórias? Provavelmente não. Ele nunca haveria de deixar nem a sua cidade natal. A nacionalidade é uma condenação a qual toda pessoa é sentenciada. Vou ler de novo. A nacionalidade é uma condenação a qual toda pessoa é sentenciada quando nasce, e poucos podem pagar a fiança que os colocará em liberdade.